A gente já está aqui, como sempre, às quartas-feiras, o quadro Momento Aspramesse. Pequeiroz, bom dia e mais uma vez obrigado. Bom dia, Márcio, bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes do programa Contraponto e da Rádio Clube 1200 AM. O Pequeiroz chamou a atenção ontem essa publicação dos batalhões especiais que saiu em nota, né? E chamou a atenção de vários policiais militares, inclusive de representantes de associações, né? Porque na publicação o comandante ele pede para que tanto representantes das associações como representantes da categoria não podem entrar nas dependências do quartel, né, dos quartéis que ele convém. O que você achou disso tudo, hein? Olha, assim, de uma forma bem curtinha, eu acho um absurdo, tá? Eu achei desproporcional a atitude do nobre oficial, comandante de apenas um segmento da polícia, tá? Ele não é o comandante da instituição Polícia Militar. E na minha leitura, pelos anos que eu tenho de experiência nesse acompanhamento de vida militar, eu entendo que a determinação ela é passiva de nulidade. Porque se fosse para alguém publicar uma determinação dessa, a nível de impedir que as entidades, inclusive representativa, prevista no estatuto, porque não é, as associações que congregam militares não são entidades clandestinas, não são entidades que vivem à margem da lei, são entidades previstas em leis, tanto no estatuto como no código disciplinar e ético, consta a existência delas e a possibilidade de participação dos militares. E aí vem um comandante de um segmento, respeitosamente, vem um comandante de um simples segmento da polícia, que são as especialidades, que lá na lei está prevista, é o batalhão de choque, o batalhão raio, enfim, outros batalhões que têm atividades específicas que não é o policiamento ostensivo geral. E ele publica um negócio desse, é assim, francamente, querer usurpar, né, tirar do comandante-geral a possibilidade de orientar a tropa em alguma questão. E o segundo equívoco é tentar tolir, né, o militar de ter acesso a informações, tá? Porque o papel das associações, como eu já falei, que são instituídas legalmente e há previsão legal nos institutos policiais militares, ela não pode deixar de ser um instrumento que leva informação aos seus associados que estão inseridos nessa tropa, né, nessa tropa que está sob o comando deste referido oficial, comandante das especializadas. Então eu penso que o comandante-geral deveria imediatamente revogar esse ato equivocado desse comandante de especializadas e, se quiser fazer o ato, fazer de forma mais amena. Não dizer que é proibido as associações ou qualquer representatividade política ter acesso à tropa. Todos têm direito de acesso à informação através de seus representantes, todos. Agora, se há alguma conotação política partidária por trás disso, é uma questão que deve ser apurada, né? Porque não pode uma pessoa que porventura, né, eu não estou aqui afirmando, eu estou fazendo conjectura, se porventura suponhamos que essa pessoa tenha qualquer ideologia política partidária, ela não pode fazer uso das prerrogativas dela de militar e tentar usar elas contra alguém que não acompanha suas ideologias políticas partidárias. Né? Isso deve ser apurado. Tá? Eu digo isso com muita franqueza, assim, com muita liberdade. E é isso, a minha opinião é que houve um equívoco e que o comandante-geral da corporação, Polícia Militar, deveria imediatamente revogar essa proibição desse comandante das especializadas de tolir
a sua tropa, né, os seus subordinados, de ter acesso à informação através das associações de classe e, obviamente, dentro dos limites legais dos seus representantes políticos. Eu fico pensando, Pequeiroz, o que esse comandante estava pensando na hora que soltou isso. Porque as associações, a gente sabe, prestam apoios dos mais diversos tipos para os associados. E às vezes você está visitando, por exemplo, um batalhão qualquer, e muito associado vem falar com você, e você já teve essa experiência, para tirar dúvidas sobre uma situação, para ver como está um processo, ou mesmo algumas outras associações para ajudar em alguma situação, enfim. E ele está tirando esse direito do policial, inclusive de ser ajudado dentro do seu dia a dia, né? Pois é. Aí você fazendo uma leitura pedagógica da nota, o que a gente poderia dizer assim é o seguinte, para minimizar a situação. Eu não estou aqui fugindo da raia, não. Ele diz assim, é proibido as associações e os políticos ter acesso à tropa sob o meu comando. Então eu quero pensar, ignorantemente, de forma leiga, eu quero pensar assim, que quando ele estiver com a tropa em forma, ele, especificamente, estiver com a tropa em forma, ele não permite que alguém interrompa Sim. a preleção dele. A gente chama de preleção aquela situação em que coloca os militares em pé, né? Assim, perfilado, né? De 30, grupo de 30, de 60. Eu quero pensar isso, que ele quer dizer que quando ele pessoalmente estiver à frente de uma tropa, sobre o comando dele ali, porque o comando pode mudar naquele momento da preleção. Eu posso estar diante da tropa, sobre o meu comando, e dizer assim, eu passo o comando agora por, suponhamos, né, por capitão Roberto Barros. Aí eu saio da frente da tropa e passo o comando para aquele outro oficial, ou um sargento, enfim, quem achar melhor, e aquela tropa passa a comando daquela pessoa ali. Então, de forma assim, meia leiga, eu quero pensar que é isso. Ele quer dizer que quando ele estiver à frente de uma tropa, ele não permite que um político ou uma associação vá lá interromper ele com assuntos de interesse da categoria, que seja em outro momento, em situações em que ele não esteja ali se dirigindo à tropa dele. Eu penso isso. Outro assunto, Pequeiroz, muitos policiais estão falando, a questão desse novo fardamento, né? Muita gente está reclamando que só recebeu uma farda e está tendo que embolsar o custo. Inclusive teve decreto do governador falando sobre isso, né? E está tendo que embolsar para pagar para ter outra farda para poder trabalhar. Você tá ciente? Muito policial está reclamando desse Sem dúvida nenhuma. Do alguns fardamento. associados nossos nos procuraram para dar esses informes, que o uniforme, alguns vieram com as peças inadequadas, apesar de que quase todo ano o setor de logística, né, que dentro das unidades chama de P4, né, faz esse levantamento, porque as pessoas mudam de corpo, né? O pé não, o pé parece que quando a gente completa 18 anos, morre nos 100 anos com aquele número, 42, 40, 39, enfim. Mas a cintura, devido a algumas alimentações inadequadas, enlarguece um pouco, né? A barriga estende, aquelas coisas todas. Então esses aí precisa passar por um processo de apanhamento de manequim, quase que anualmente, né? Que todo mundo mude de manequim. Mas toda a vida, quando vai haver essas mudanças ou aquisição de uniforme, eles fazem essas tomadas de medida, mas é incrível como parece que lá quem produz, não sei porque cargas d'água, não consegue enxergar que as pessoas são diferentes no seu perfil anatômico e acaba mandando um lote de não sei quantos números, e às vezes os companheiros têm dificuldade de adequar a peça ao seu manequim. Sem falar nessa condição de que muitas vezes a instituição, para atender ali a alguma ordem, né, alguma orientação superior de governo, acaba entregando apenas um uniforme para que possa logo ver a marca da pessoa que está prestes, às vezes, a terminar o governo, né, por alguma razão,
e quer deixar a emblema dele de uniforme e acabam mandando, não, entrega o que tiver. Depois eles se viram aí e arranja outro, a gente vai providenciar outro, mas eu quero ver o povo fardado. E com isso acaba deixando realmente essas situações embaraçosas em que o policial não pode, com apenas um uniforme, prestar serviço para a sociedade quase numa escala rotineira, sem poder lavar e esperar enxugar com... Né, a chuva está chegando, às vezes todo mundo que tem o privilégio de ter uma secadora em casa e nem tem dinheiro para pagar numa secadora comercial, e às vezes a farda já fica com aquele cheiro de cachorro molhado, né, aquele cheiro ruim, e não é bom. Então era importante que o governo do estado tivesse juízo e pagasse pelo menos 2 uniformes no mesmo instante que está pagando o primeiro, pagasse logo o segundo, para a pessoa ter a oportunidade de tirar o serviço hoje com um, e no outro serviço já está com outro, né, engomadinho, lavadinho, cheiroso, né, a esposa faz ali, a namorada, a companheira lava direitinho, mas desse jeito uma farda só para ficar trabalhando quase que todos os dias, realmente é super inconveniente para o policial. E nós temos recebido muitas queixas e temos encaminhado aí as autoridades logísticas, né, para que adote providência no sentido de pagar, como a gente chama no jargão militar, pagar um outro uniforme para o policial, e certamente que precisa desse uniforme para prestar de forma estética, né, um bom serviço para a sociedade. Inclusive, Pequerói, só rapidamente, finalizando, tem policial que denuncia que para comprar um novo uniforme está gastando quase que R$1.000 com frete, outras situações. Então, realmente é um Pois é, mas a absurdo. norma diz, Roberto, que quando o Estado muda, né, quando a instituição muda o uniforme, é dever dela fazer a entrega dos uniformes para a tropa. Não precisa a tropa comprar. Eu não quero aqui motivar a tropa a nada, mas eu penso que quando você não tem um uniforme adequado para trabalhar, eu já fiz isso no passado distante. Quando eu não tinha um uniforme adequado para trabalhar, eu ia para o quartel, mas ia paisana, porque eu não tinha uniforme para vestir, né? Então eu ia paisana. Quando eu não tinha contorno, eu ia de tênis, e dependendo do estado do pé, se tivesse magoado, eu ia de chinela. Tá? Eu não estou aqui, sob nenhum pretexto, querendo dizer que alguém faça isso não. Só estou dizendo que é um absurdo. Sim. Uma pessoa que o Estado deveria dar a ela essa estrutura bélica de uniforme, querer dela um resultado que para isso, para atingir esse resultado, ela tem que desembolsar do salário dela, tirar da boca dos filhos, um uniforme, a compra de um uniforme que certamente ele não vai receber depois. Certamente não vai receber depois. Então eu não acho justo. Eu acho justo que quem está saindo do governo de última hora, não foi programado direito esse negócio de uniforme, ele até deixar o governo, ele determine que o Estado compre um seguro uniforme para a tropa, se alguém está entendendo o que eu quero dizer. Beleza. Ok. Pequeróis, muito obrigado, hein, meu amigo? Um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês e que a gente esteja aí novamente, se Deus quiser, em novos encontros. Amém. Quarta-feira que vem o Pequeróis volta dentro do programa Contraponto, aqui da Rádio Clube AM 1200, no momento Aspramesse.